Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullah, que a paz esteja convosco. Iremos ver nesse episódio parte da tradição dos países muçulmanos, cultura e costumes dos povos muçulmanos. O Islã como doutrina é uma coisa, e agora os povos, os países e as culturas muçulmanas outra. Verão nesse episódio danças, cores, gestos, algumas coisas bem exóticas. Muitas tiveram influências islâmicas, da doutrina islâmica, e outras não. São parte da cultura, de costumes e tradições. Isso também é uma prova que o Islã não se expandiu pela espada, mas o Islã, onde entrou, onde conquistou os corações, não mudou a cultura dos povos locais. Vemos, por exemplo, a Indonésia. A Indonésia é a maior população muçulmana do mundo. Mais de 200 milhões de muçulmanos. E não tem origem árabe. Como o Islã entrou na Indonésia? Entrou através de comerciantes, através da imigração. O povo indonésio se converteu ao Islã, mas não mudou sua cultura, não mudou também a sua forma de vestir, né? Vemos também, por exemplo, a Nigéria, na África. O Islã entrou na Nigéria e não foi pela espada, mas foi com comerciantes e imigrantes muçulmanos que foram morar na Nigéria. E não mudou em nada dos seus vestimentos, na sua culinária, nos seus rituais. Houve uma influência da doutrina islâmica, mas muito que se vê não é doutrina islâmica, mas sim costumes e tradições. Assim é nos países árabes, na Turquia, na China, até países muçulmanos na Europa. Por exemplo, Albânia, Bósnia, que ficam na Europa, são muçulmanos. Não mudaram suas tradições, nem sua cultura. Ganharam um novo conceito, ganharam um novo entendimento, conheceram um novo valor para a vida, que é o Islã. Existe uma grande diferença entre doutrina, religião e cultura, tradições. Nós muçulmanos somos cientes disso, que aquilo que Deus exigiu para nós é a religião. Mas isso não impede que as pessoas vivem suas vidas, mantenham seus hábitos, mantenham suas tradições, desde que isto não seja contrário ao ensinamento de Deus mantido no Alcorão. Vocês verão nesse programa danças, certas tradições, até alguns tabus que não têm a ver com a doutrina islâmica, mas sim com a cultura local, o qual o Islã respeita e também preserva. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com uma porcentagem muçulmana ainda maior do que a do Egito, mas sua herança cultural é muito diferente. O Islã chegou à Indonésia no século XVI, através de comerciantes e eruditos, e alastrou-se devagar. Durante mais de 1000 anos, aqui na ilha de Java, a religião predominante foi o hinduísmo. Antes disso, era o budismo.
Os muçulmanos indonésios ainda cultivam com prazer os velhos mitos hindus. Esses dançarinos javaneses estão encenando a história do deus Rama e seu amor por Sita. Toda a noite, mas especialmente às sextas, os muçulmanos vêm rezar no túmulo de Gunung Jati, um dos 9 veneráveis muçulmanos que primeiro trouxeram o Islã à Indonésia. Alguns muçulmanos ortodoxos reclamam que essas cerimônias não são islâmicas, há tonalidades hindus. Mas esses muçulmanos não veem nada de errado em dar graças a Deus com incensos e flores. Em Java, eles até toleram antigos azulejos holandeses. Um deles mostra uma igreja como adorno de um santuário muçulmano. Diferenças superficiais nos hábitos e vestimentas não deveriam nos iludir sobre a unidade do Islã. O casamento é o elo essencial que liga todas as sociedades muçulmanas. A união do homem e da mulher é uma união de iguais. As famílias do noivo e da noiva estão aqui para testemunhar a equidade do contrato nupcial. O Islã desestimula o celibato e considera o prazer sexual como uma bênção para ser usufruída pelo marido e pela mulher. No campo, é fácil de se ver como o casamento mantém a estrutura social. Omo Gojali e sua mulher Aisha estão participando juntos da cerimônia da colheita. Esse é um velho costume javanês. Mas como descobriram que não é islâmico, essa será a última vez que irão participar. Como outros costumes folclóricos, as festas da colheita reúnem os membros da família. Filhas, noras, sobrinhas, todas ali dividem a tarefa de cortar os primeiros feixes de arroz para semear no ano seguinte. Omo é o líder de seu vilarejo e a família está relativamente em boa situação. Para os padrões locais, a casa deles chega a ser luxuosa, mas a prosperidade não faz com que Aisha deixe de dividir as tarefas da cozinha com os outros membros da família. Aisha é mãe de 7 crianças e agora já é avó. 2 de suas filhas moram perto. Todos se visitam frequentemente e filhos e netos passam bastante tempo na casa da avó. Desde cedo, os pais e tios se encarregam da instrução religiosa dos meninos. As garotas irão aprender com suas mães e tias. Apesar do amor ser o mesmo para as crianças de ambos os sexos, existem diferenças marcantes na forma de educá-las. Quanto mais as meninas crescem, maior controle devemos ter sobre elas. As meninas pequenas fazem menos bobagens. É um problema muito sério quando uma filha traz desonra à família. Daí a importância de um controle mais rigoroso em relação às meninas que estão crescendo, tanto em casa como na escola. E há que se vigiar muito de perto a sua vida social. Apesar de os amigos poderem visitá-la, quando se trata de escolher um marido, ela terá que obter a aprovação dos pais. Deve haver um acordo entre ambas as partes. Di samping anak itu setuju, orang tua pun harus setuju. Tidak ada persetujuan daripada kedua belah pihak.
A gravidez antes do casamento é considerada uma grande desonra à família. Eu ficaria zangada e envergonhada. Aqui sou a líder da comunidade. Se algo assim acontecesse, as pessoas apontariam para mim e ririam. Claro que ficaria brava com a minha filha. Se Deus quiser, nada disso acontecerá conosco. Mas se acontecesse, talvez pedisse para ela ir embora. Ya mungkin saya diusir lah. Itu masalahnya. Ela não faria de propósito. Diz um provérbio sudanês: toco podre ainda é toco. Significa que, mesmo errando, os filhos ainda são seus filhos. Mas pode significar também que a culpa é de nós, pais, por não criá-los direito. Todavia, isso nunca aconteceu às nossas filhas. Mas caso acontecesse, nos conformaríamos e reforçaríamos a vigilância sobre elas. Na Indonésia, a manutenção das clínicas de atendimento a gestantes e aos bebês é responsabilidade do governo, que adota a política oficial de planejamento familiar. O Islã não se opõe ao controle da natalidade. Por isso, as jovens da Indonésia têm cada vez menos problemas de uma gravidez indesejada, o que não acontece com as mulheres de muitos países não muçulmanos. Contanto que a relação do casamento e da família perdure, a vida é relativamente estável e harmoniosa. 4 bulan berarti memang teteh kedah nama teras hadiahnya. Cidades como Jakarta enfrentam os problemas causados pelo êxodo rural, a superpopulação urbana, o crescimento desorganizado e a brusca mudança social e tecnológica. Tudo está em movimento e os problemas sociais ficam mais evidentes. O número de divórcios tem aumentado. O próprio profeta lamentou o divórcio, mas há um método islâmico de tratar do assunto. Esta é uma vara da família segundo a lei do Islã, a Sharia. O juiz supremo neste tribunal é uma mulher. Juízas são raras no mundo muçulmano, mas não há objeção religiosa quanto a isso. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa penggugat. Firdous Alamud é divorciada. Ela está no tribunal com o seu advogado para cobrar a pensão que o ex-marido nunca pagou. Jadi tetap ada gugatan semula ya. Ada ya. Firdous alega que foi induzida a um casamento poligâmico porque seu marido mentiu que se divorciara da primeira mulher. Não pretendo me tornar a segunda esposa ou ser uma das mulheres. Quando casou comigo, éramos só nós dois. Não sabia que ele tinha outra. Sabia que havia sido casado, mas mostrou os papéis do divórcio aos meus pais, também aos meus irmãos, à minha irmã, e todos acreditamos nele. Aí casamos. Não sabíamos que ele voltaria para a primeira mulher, e ele ainda casou com mais uma, e eu não sabia disso. Depois sim, mas não ao casar. Certo, posso ter sido tola, mas fui enganada. Ele disse, você vai rastejar e pedir para ficar comigo porque é muito pobre. Não tem nada de seu. E ainda assim quer o divórcio. Você vai pedir perdão de joelhos, suplicar para que eu volte para casa, ele disse. Se não fizer isso, não conseguirá um tostão meu. Nenhum. Apesar da mudança da lei em alguns países muçulmanos, o divórcio ainda é mais fácil para os homens do que para as mulheres. De qualquer modo, todos os esforços devem ser feitos para que haja uma reconciliação do casal, e o marido não tem o direito de deixar a esposa na penúria. Os primeiros anos foram terríveis. Foi uma época dura, mas as crianças foram aprendendo, entendendo a situação, a minha luta.
No final, foram muito prestativos, muito compreensivos. Hoje, são a minha maior riqueza. Lihat orang harus, belajar dari orang lain harus panjang. Mungkin, tahu nggak Bu? Itu kan dia ngambil dari Devi saya. Motik não é mulher que se intimide. Tapi kalau goalnya enggak, Bu. Saya satu waktu punya ini. Ela chefia a maior empresa de consultoria empresarial da Indonésia. Produk kita. Devi assessora seus clientes, muitos deles mulheres, com conselhos bem fundamentados sobre como prosperar no mundo dos negócios. Devi Motik sabe do que está falando. Ela possui e administra 2 grandes confecções e emprega milhares de mulheres. Aqui elas fazem roupas de inverno para exportação. Devi não vê dificuldade em conciliar seus negócios e carreira internacional com sua fé muçulmana, mas acredita que muitos confundem a religião muçulmana com atitudes culturais. Desculpe, mas quando o senhor diz país muçulmano, não confunda com religião muçulmana e país do Golfo Árabe. Estou querendo dizer que aqui na Indonésia temos outros costumes, os nossos. Quando colocamos as mulheres em altas posições, de igualdade com os homens, estamos tentando desenvolver o país. A religião muçulmana também coloca a mulher numa posição de prestígio. A chave do paraíso, diz, fica aos pés da mãe. Pode imaginar o que é isso? A religião e o país concordam em prestigiar a mulher. Por isso, acredito em tudo o que fiz. A mulher do profeta Maomé é a empreendedora. Ela é uma grande empresária, uma mulher de negócios naquela época, pode imaginar? Então seguimos o que a religião nos ensina. Somos empreendedoras e abrimos espaço no mercado de trabalho, porque aquilo que fazemos não é só para nós, é para os outros também. O sucesso de algumas muçulmanas como Devi Motik aponta um paradoxo em países como a Indonésia. Quanto mais bem-sucedidas em promover o comércio internacional, mais expostas estarão aos padrões éticos e aos hábitos do Ocidente. Aqui, como em outras partes do mundo muçulmano, o sentimento de declínio dos padrões morais tem provocado uma reação muçulmana. Nutayla era uma modelo de sucesso. Há 6 anos, ela desistiu da carreira glamurosa e redescobriu sua fé muçulmana. Ela acha que as modelos são sexualmente muito exploradas pelos homens. Alguns acham que modelos são mulheres que você pode convidar para sair, para ter encontros, pode tratar como objetos sexuais. Quando estou vestindo um jilbab, sinto-me mais segura, menos exposta ao desejo dos homens. Antes, quando andava na rua com minhas roupas ocidentais, eles costumavam me chamar, fazer propostas, gracinhas, imaginar coisas, entende? Depois que passei a usar o jilbab, eles pararam de gracejar, de me comer com os olhos como faziam antes. Saúdam com um olhar respeitoso, eu respondo e é só. Assim estou muito mais feliz. Essa é a diferença. Muita gente pensa que para ser moderna é preciso vestir roupas ocidentais ou adotar comportamentos ocidentais, como dançar, beijar em público, passar a noite fora de casa, ignorar a opinião dos mais velhos. Isso não tem nada a ver com a modernidade. Para uma mulher é muito mais importante estudar, ler, aprender, preparar-se para ser alguém melhor, para a família e para a sociedade. Nesse sentido, eu quero ser moderna, ter uma carreira. Na minha opinião, deixar de vestir o meu jilbab, trocá-lo por roupas extravagantes para ir a uma discoteca, fazer o que os ocidentais chamam de sexo livre,
Isso não é moderno. É muito velho, ultrapassado até. Antes de o profeta vir ao mundo, já havia esse tipo de sexo livre. Os que ainda não perceberam isso é que são ultrapassados. Apesar do ressurgimento do Islã, os costumes ocidentais estão bem implantados na Indonésia. A emancipação melhorou ou piorou a vida das mulheres? Muitos muçulmanos preocupam-se com certos aspectos da sociedade de consumo porque acreditam que a vida familiar entrou em colapso no Ocidente. As estatísticas sobre o aumento de divórcios, a promiscuidade dos adolescentes, as famílias de pais solteiros falam por si e parecem intimamente ligadas à cultura popular do Ocidente. Por isso, muitos pais muçulmanos querem evitar que seus jovens sejam seduzidos pelo brilho do hedonismo ocidental. As jovens muçulmanas estão preocupadas com o futuro, não à maneira das ocidentais, mas buscando o que o Islã, quando corretamente interpretado, sempre ofereceu ao seu sexo. Se as mulheres já tiveram uma posição melhor e abandonaram essa posição através das gerações, aceitando algumas circunstâncias, isso é desastroso. E se hoje enfrentam as circunstâncias que não aceitam, elas têm a responsabilidade de mudá-las. Não apenas exigindo liberdade, igualdade entre os sexos e maior participação, mas lutando por esses direitos e estando dispostas a se sacrificar por eles. Se você está disposta a acabar com as injustiças, sabe que terá que brigar, pois percebe que existe um potencial que pode ser vivido pelos seres humanos, muçulmanos ou não, um grande sentido de harmonia, um potencial de tal transcendência que merecerá a dedicação de suas vidas. Torna-se um assunto particular, público, aberto ou oculto, que permeará todos os aspectos do seu ser. Por isso faço o que faço e até morrer tentarei mostrar aos outros que essa experiência faz parte do Islã. Enfrentarei as injustiças, farei o que for preciso, às vezes vivenciarei coisas que, por ser mulher, conheço como injustas. Mas no final, pela fé que tenho, sei que existe um guia que me permite ser um com o Criador. Está no Corão. Nada me fará mudar. To be at one with the rest of the creation and with the Creator, that it rests in the Quran, there's not a chance that I would go anyplace else. Seja na África, na Ásia, na América ou na Europa, o nome de Deus marca a entrada de uma nova alma na Ummah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Esta garotinha, como um terço de todos os muçulmanos, viverá longe do mundo islâmico. Ela poderá enfrentar muitas dificuldades: suspeita, hostilidade, ignorância, discriminação e talvez o maior desafio para as minorias muçulmanas, a própria identidade. Conseguirá pertencer ao mesmo tempo ao país onde vive e à Ummah islâmica? Essa é a mais antiga estrada da Índia, conhecida como Grand Trunk. Ela percorre toda a extensão do subcontinente.
Aparentemente, os muçulmanos de Gabbana estão confiantes em sua identidade. Não têm problema em pertencer à Ummah e à sociedade indiana ao mesmo tempo. Divergem de seus conterrâneos unicamente em detalhes de fé. Comem a mesma comida, vestem as mesmas roupas, cantam as mesmas canções. Que forasteiro poderia dizer qual desses cidadãos é um seguidor do Islã e qual segue o deus hindu Rama? Se muitos muçulmanos sentem-se alienados na Índia com sua cultura comum e herança cultural partilhada, o que dizer de outras comunidades imersas em culturas completamente diferentes? Há séculos, os muçulmanos têm deixado seus locais de origem, estabelecendo-se em outras terras, entre outros povos. Estamos navegando em direção à ilha de Lewis, uma das Hébridas, na costa noroeste da Escócia. Ali, uma comunidade de muçulmanos paquistaneses estabeleceu-se entre a população local. Histórias animadas sobre o Islã. Muçulmanos espalhados por toda parte. Há 8 anos atrás, lideramos um ataque para derrotá-los e afastá-los daqui. As águas de Zamzam, os milagres que prepararam o caminho para que a mensagem fosse enviada. Obrigada a Deus por sua misericórdia e por salvar Ismael e a mim durante todos estes anos.